Caros amigos, eu tenho muita honra hoje em homenagear as nossas queridas amigas doutora Norma Maranhão e doutora Radia Santos. Elas foram fundadoras da Comissão Nacional de Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia, juntamente com o saudoso Dr. Daquir Duarte, nosso querido Dr. José Michel Calaf e o Dr. Hilton Koch. Elas tiveram um papel fundamental na melhoria da mamografia no Brasil e até hoje elas atuam de forma muito significativa nessa área da radiologia. No início, a imagem da mama era uma imagem que ficava na radiologia dentro dos porões, porque ninguém queria saber muito de mama, a mastologia não existia como especialidade e só mesmo a paixão e o amor que um radiologista tivesse pela área da mama é que o levaria a se dedicar tanto como as doutoras Norma e Radia se dedicaram durante toda a vida. Então, realmente é um ato de amor que elas tiveram em relação à mama e isso levou ao desenvolvimento da mama no Brasil, que hoje se equipara aos melhores centros do mundo. Então, nós agradecemos profundamente todo o papel que elas desempenharam em toda a sua vida em prol da imagem da mama no Brasil. E elas se preparam agora para deixar a comissão, mas somente como presenças ativas sempre. Elas serão sempre membros dessa comissão, serão sempre homenageadas e reverenciadas por todos nós. Muito obrigada, Norma e Radia. Um grande abraço para vocês. Olá, querida Radia. Fui escolhido pelos nossos colegas para fazer um agradecimento à tua dedicação contínua às atividades da Comissão de Mamografia do CBR. Fiquei honrado e agradecido em ter esse privilégio. Pensei que seria fácil, mas à medida que comecei a vasculhar a memória, vi que cumprir a tarefa não seria nada fácil. Muita coisa para falar. Então, pessoal, vou tentar resumir em 835 palavras a história de um membro que participou da comissão desde a sua criação e contínua evolução até chegar ao elevado e reconhecido grau de consolidação operacional, técnica e científica alcançado nessas três décadas. Radia, com a tua formação em radiologia obtida fora do país, você foi de extrema importância para a definição dos processos de trabalho no início das atividades de avaliação da qualidade e dos laudos das mamografias, objetivo da comissão. O desafio era enorme. Como avaliar em 1992 a qualidade das imagens, as doses de radiação e o conhecimento radiológico? Por onde começar? O que fazer? Com que materiais? Como exemplo, hoje nós estamos com os mesmos tipos de problemas para avaliação da tomossíntese. Temos que lembrar que naquele tempo, alguns médicos eram titulares e especialistas em radiodiagnóstico, credenciados antes da prova geral incluir o diagnóstico mamário. Outros nem eram especialistas ou membros do CBR. Eles adquiriam seus aparelhos, elaboravam os laudos e davam os diagnósticos, sem a prévia qualificação em radiologia da mama. Além disso, e também importante, não se tinha conhecimento da proporção de médicos, mastologistas e ginecologistas no país que davam laudos em mamografia. Com o total apoio e participação do Dr. Hilton, à época presidente do CBR, e a coordenação do Dr. Daquir, você, Norma, Dr. Calaf, Elvira Marques do AC Camargo, Carolina Azevedo do INCA e esse seu amigo, começamos rapidamente a estruturar os processos de trabalho da comissão. Como os serviços não tinham nem conheciam Phantom para mamografia, tivemos que resolver a questão de avaliação da dose e da qualidade da imagem da seguinte maneira. Enviávamos aos serviços 10 pequenos cristais dosimétricos acondicionados em 5 band-aids para serem afixados na pele de 5 pacientes no centro do campo de radiação. A seguir, as pacientes eram radiografadas e os dosímetros e as imagens eram enviadas
ao CBR para avaliação. Com isso, tínhamos elementos para avaliação das imagens clínicas e das doses, que na época eram medidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, da qual eu era funcionário. Nesta fase, não se avaliava o laudo, porque só recebíamos uma incidência de cada paciente, eram 5 imagens, 3 crânio-caudais e 2 médio-lateral oblíquos, e também sabíamos de antemão que os laudos não tinham qualquer nível de organização e com textos muito confusos. Assim, não dava para fazer uma avaliação dos laudos. Para resolver essa questão, foi estabelecido o seguinte: quando o serviço era aprovado, na primeira fase, o que não era frequente, o responsável era convocado para uma entrevista presencial no CBR, na qual deveria apresentar 10 casos com achados e discuti-los com uma dupla de avaliadores da comissão. Durante as entrevistas, os avaliadores anotavam suas observações sobre os avaliados para a tomada final, de decisão sobre aprovação. Nessa atividade pouco confortável de julgar colegas, que foi com muita delicadeza e firmeza que você e os demais radiologistas da comissão desempenharam um papel fundamental para sua consolidação e posterior reconhecimento a nível nacional. Essa estratégia de conversar pessoalmente com cada um dos responsáveis pela qualidade das suas mamografias e dos laudos foi certeira. Radiá, tenho ainda que ressaltar o teu papel muito importante na interlocução com os especialistas de outras áreas que trabalhavam com mamografia, particularmente mastologistas, aos quais você sempre foi muito ligada. Ele resultou na assinatura de um convênio, em janeiro de 1995, pelos presidentes do CBR, Dr. Luiz Carpovas, da Sociedade de Mastologia, Dr. Marconi Luma, e da Febrasgo, Dr. Hildoberto Carneiro. Nesse convênio ficava reconhecida a atuação das 3 especialidades em radiologia mamária. Logo após, as 3 sociedades criaram a prova de habilitação em mamografia para mastologistas que tivessem o tema e ginecologistas que tivessem o TEGO. Avançando no tempo, na tua gestão na coordenação da nossa comissão, em 1998 foi organizado um grupo ampliado de radiologistas, convidados, externos à comissão, e representantes da Sociedade de Mastologia e da Febrasgo, para a reunião do primeiro consenso de radiologia para padronização dos laudos mamográficos. O êxito dessa iniciativa motivou o Ministério da Saúde a realizar outras reuniões de consenso que culminaram com a publicação em 2004 do documento Controle do Câncer de Mama, documento de consenso. Nesse intervalo, cabe ressaltar o teu importante trabalho de pesquisa de doutorado, intitulado Parâmetros de Avaliação para Habilitação na Interpretação Mamográfica, que foi fundamental para a padronização da metodologia de avaliação dos laudos que utilizamos ainda hoje na nossa comissão. Sei que não mencionei muitas outras contribuições da Radiá à nossa comissão, mas não posso deixar de ressaltar a sua ativa participação na formação de novos profissionais e na sua visão da luta que um radiologista precisa travar diariamente para manter a sua clínica em funcionamento, frente às adversidades de todos os tipos que lhe são apresentadas continuamente. Por isso, Radiá, e por tudo que foi dito acima, a Comissão de Mamografia do CBR e o incontável número de mulheres beneficiadas pelo teu trabalho como radiologista, ou também como professora de outros radiologistas da mama, somos todos eternamente gratos a você. Por fim, e não menos importante, cabe ressaltar o teu papel de mãe e avó, muito dedicada, e ao respeito e carinho com que sempre nos tratou como colegas e amigos na comissão. Por isso, Radiá, Deus te abençoe e muito. Um grande beijo desse seu amigo.